Nós temos estudado capítulo por capítulo deste livro maravilhoso, que é o livro de Neemias. Ele fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias era filho escravo de um outro reino, e ele colocou o coração dele à disposição de Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém, capital do reino de... E ele agora, no capítulo 6, ele está na conclusão da construção. Nós vamos trabalhar esse tema aí, lidando com as distrações. Nós vamos usar todos esses versículos, do 1 ao 19. Quero dizer para os irmãos, essa é uma mensagem textual. Apresentamos o texto bíblico e nós o interpretamos, versículo por versículo. Nós vamos ler à medida que nós caminharmos na mensagem, nós vamos os versículos e os interpretando e tirando deles lições para a nossa vida. Eu tenho dito para a igreja o seguinte: quando você lê a Bíblia, você tem que fazer duas perguntas. A primeira é o que esse texto significou lá atrás. Quando o escritor o escreveu, o que ele significou? Essa pergunta. Mas existe uma segunda pergunta ainda mais importante. O que esse texto significa para mim hoje? Porque a Bíblia, irmãos, não é um livro para ser estudado como nós estudamos um livro de história. Nós entendemos o que aconteceu, os fatos, o contexto, a cultura, e entendemos o que foi escrito. A Bíblia é para ser lida e vivida. Então eu leio, eu entendo e eu a aplico na minha vida. O que esse texto quer dizer para mim? Então, quando eu li Neemias capítulo 6, esse texto, para mim, e aí na minha interpretação eu passo para os irmãos através da mensagem, o texto me ajuda a lidar com as... Uma pergunta: você tem algum projeto inacabado, com cheiro de mofo, esquecido no fundo do armário? Alguma coisa que você começou e não terminou? Alguma coisa que você começou e não concluiu? É tão fácil, irmãos, perder o foco, não é mesmo? Tão fácil. Força de vontade para terminar o que nós começamos, porque há sempre muitas distrações que nos fazem perder o foco. Uma coisa que claramente emerge do nosso estudo do livro de Neemias é que a vida é uma batalha do início até o fim. Isso, quando ele escreve aos versículo 12, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma luta que nós travamos, e essa luta pode ser a palavra vida. A vida é uma grande luta. Aqui em Neemias capítulo 6, como escrituras, irmãos, nós aprendemos que o diabo tem duas maneiras de trabalhar. Duas maneiras principais de trabalhar. Ah, bom, obrigado. Ele quer cantar, falou que a música é da tia Emília. Você canta, tá bom? Agora é hora da gente pregar. Tá bom, querido? E Marquinhos vai acompanhá-lo. Isso, Marquinhos. Muito obrigado. É joia. Deus abençoe. Não é? Feliz com o Marquinhos. Tá ótimo. Duas maneiras, irmãos, principais que o diabo trabalha
nas nossas vidas. A primeira tática, o medo. Satanás está rondando, como Pedro escreveu, não é? Anda ao redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Um leão é amedrontador, não é? Inspira medo. Mas Satanás tem outro também. Pelo medo, ele utiliza a lisonja, o elogio. Segundo aos Coríntios 11:14, revela que Satanás se disfarça de anjo de luz. Não espere encontrá-lo em um rabinho tridente horroroso. Ele se disfarça como anjo de luz. Ele vem com promessas, ele vem com palavras lisonjas, ele vem nos assegurando que o que ele propõe não custará nada, será muito bom. Seja qual for o método que ele emprega, o medo ou a lisonja, o objetivo dele é nos distrair e nos destruir finalmente. Então a gente tem que estar em guarda contra cada uma dessas abordagens, em guarda. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 11, que nós não ignoramos as intenções de Satanás. Precisamos estar atentos, mover dele. Precisamos estar em guarda, porque Satanás é tanto um leão devorador, como uma serpente enganadora. Capítulo 6, eu fiz um esboço simples do que apresentar esse esboço. Versículo 1 ao versículo 4, a gente vê a intriga. Do versículo 5 ao versículo 9, a gente vê uma sugestão. E do versículo 10 ao 19, uma intimidação. Intriga, sugestão e intimidação. Vamos ver a intriga. Versículo 4, vamos ler aí. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto, não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, vezes lhes dei a mesma resposta. Irmãos, desde que Sanbalate e os seus amigos sinistros, nas suas tentativas de parar os construtores do muro, a gente já viu isso, eles tentaram a construção do muro. Agora eles decidem concentrar os seus esforços na pessoa de Neemias. É mais ou menos assim: eu não consigo deter a obra desta igreja, então eu vou atacar os líderes desta igreja. Eles mudam de táticas. Agora, de inimigos, eles passam a ser amigos. Eles usam palavras politicamente corretas. Querido, você vai experimentar isso também quando você tenta na sua vida. Muitas pessoas vacilando na sua peregrinação cristã, porque ouvem o conselho e as tentações de pessoas ao seu redor. Esses inimigos, de repente, se tornam amigos de Neemias para um bate-papo, para uma conferência de paz. Vem até nós, vamos bater um papo, vamos acabar com isso. Os 4 primeiros versículos parecem um discurso de conciliação, uma chamada para o entendimento. Eles querem encontrar Neemias e querem... Ono, que é a ONU, localizada onde hoje é a faixa de Gaza, já foi um grande resort, não é? Neemias percebe o perigo. E aí no versículo 2 ele diz assim: contudo estavam tramando fazer. Então Neemias responde: não. Comentaristas até sugerem que eles estavam tentando enganar Neemias, a fim de que Neemias saísse de Jerusalém
onde ele tinha proteção armada, para chegar a uma conferência onde eles poderiam emboscá-lo. Aí Neemias, isso, e ele declina firmemente o convite. Eu estou executando o projeto, não posso descer, por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Essa, irmãos, é uma ótima resposta que pareça grosseira. Neemias, dá uma paradinha, vamos bater as coisas. Não, estou fazendo uma grande obra, estou envolvido, estou empenhado, estou focado, eu não vou parar. Neemias vê a maldade através do convite, ele se recusa a ir 4 vezes, não uma, mas 4 vezes. Experimentar algum tipo de pressão contínua para mudar a sua mente, se juntar a algo que está errado. Alguns de nós cedem à pressão contínua. Foi feito 1 vez, 4 vezes. Nós podemos recusar o primeiro convite, mas num momento ou no outro, a gente tem as nossas defesas enfraquecidas com a contínua pressão. Mas Neemias persiste na sua recusa, porque ele sabe quais são as prioridades dele. Eu estou fazendo uma grande obra, eu tenho uma grande vocação, Deus me comprometeu com um tremendo projeto, não vou parar, vou seguir em frente. Irmãos, às vezes passadas como coisa boa. Veja só, eu tenho vários projetos que eu penso como seria bênção na edificação de muitas pessoas. Mas para eu me dedicar a esses projetos, nesse momento, vai atrapalhar o que eu tenho que realmente fazer nesse momento. Eu penso, irmãos, que se eu já tenho uma lista enorme de coisas que eu quero continuar fazendo. São coisas boas que estão na minha mente, no meu coração, que outras pessoas poderiam chamar de oportunidades, mas acreditem, irmãos, muitas dessas boas oportunidades vão se tornar apenas distrações daquilo que eu devo focar o meu tempo nesse momento. Queridos, em nossa vida existem muitas coisas boas também, mas que nos distraem das coisas que antes. Veja como algo bom e nada errado pode se transformar numa distração. Vou te dar um exemplo do meu dia a dia. Toda manhã, quando eu entro para o meu gabinete, ligo o meu computador, eu sou tentado a ir direto nos sites de notícias para ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou tentado também a abrir minha caixa de e-mails para responder algumas coisas pendentes. Isso é pecado? Não, a gente sabe que não é. Mas isso é uma distração. Quando eu começo a minha manhã assim, eu deixei de dar a Deus o lugar que Ele deve ter na minha vida. Então eu me disciplino para começar toda manhã com oração e de meus sermões. Tem que ser uma disciplina. Uma das coisas mais úteis que nós podemos fazer, irmãos, para resistir à tentação, é lembrar que Deus nos chamou, cada um de nós, para uma grande tarefa, Isso é verdade para todos os crentes em Cristo. Se você está chegando em nossa igreja hoje, ou se você já é dessa igreja há muitos anos, todos nós temos uma tarefa. Nós somos chamados para causar um impacto no reino de Deus. Nossas prioridades como igreja estão definidas no nosso logo, onde nós temos o pesca. A gente sabe o que fazer, e nós não vamos perder tempo fazendo outras coisas. A nossa prioridade, e isso deveria ser prioridade sua também, já que você é membro de uma igreja, ou dessa igreja, a prioridade dessa igreja é essa daqui. Isso deveria ser a sua prioridade também, já que você é engajado numa igreja que tem essas prioridades: proclamar o evangelho a todos os homens e edificar vidas, servindo ao próximo, vivendo em comunhão uns com os outros e adorando a Deus. É a prioridade da nossa igreja. Eu li a respeito de um missionário na China,
Era um homem excepcional, qualidades de liderança, gestão de pessoas, organização, administração. E o trabalho dele era tão bem feito que uma grande empresa americana tentou contratá-lo como um dos seus gerentes, um dos seus gestores. Ofereceram-lhe um trabalho atrativo, um salário muito maior, mas ele recusou. Ele disse: Deus me chamou para a China para ser missionário. Aí ele pensou que isso tinha encerrado o assunto, mas a empresa voltou com uma oferta melhor e um salário melhor. Recusou isso, mas novamente, uma terceira vez, a empresa dobrou o pacote financeiro. Nós vamos pagar o que você quiser, mas nós queremos ter você na nossa equipe. Finalmente ele disse: veja bem, não é o salário que vocês estão oferecendo que é muito baixo, é o trabalho que é muito pequeno. Uma vez perguntaram a Rick Warren, pastor americano, por que ele não se candidatava a um cargo público, num deputado, e ele disse: eu já sou pastor, por que vou querer ser um senador? Eu já tenho uma grande obra para fazer, por que eu vou? Há também a história de um notável violinista. Lhe perguntaram qual o segredo, ele dominava o violino, parece que o violino fazia parte do segredo. Ele disse: olha, há muitas coisas que eu costumava fazer no meu tempo. Quando eu me levantava pela manhã, tomava café da manhã, eu voltava para o meu quarto, eu fazia a minha cama, eu arrumava a sala, eu tirava o lixo, eu fazia o que era preciso fazer, e aí quando eu me dedicava à prática do violino. Mas esse dia de fazer o que eu deveria fazer com o violino, então eu inverti as coisas. Eu planejei deliberadamente negligenciar tudo, até que o meu período de prática estivesse completo. Negligência planejada é o segredo do meu sucesso. É a minha prioridade. O violinista, tocar violino. Então, antes de mais nada, antes de arrumar o quarto, arrumar a sala, jogar o lixo lá fora, eu vou dedicar meus primeiros momentos à prática, que é mais importante. É isso que Neemias faz nessa passagem, irmãos. Ele está envolvido numa grande obra, num grande projeto, ele não vai abandoná-lo, por nada menor do que aquilo. Então vem a intriga. Mas aí também vem a sugestão, versículos 5 ao versículo 9. Quando o inimigo não pode cumprir o seu propósito, oferecendo, ele retorna ao esquema originistras. Ele passa do discurso politicamente correto para um discurso inflamado. Dá uma olhadinha no versículo 5 ao 7. Então, na quinta vez, olha, foram 4 convites. Vamos conversar, vamos conversar. Não vou. Eu tenho uma grande obra para fazer. Aí o versículo 5. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Ou seja, vamos seguir, vamos lá, uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e o Judá uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Olha, é uma ameaça, não é? Uma ameaça. Essa tática de queda de braço, né, é projetada para ceder ao seu convite e cair na armadilha. Mas ele resiste, porque ele vê as coisas como realmente elas são. É uma sedução baseada em mentiras. Note, é uma carta aberta. Por que uma carta aberta? Porque a intenção dos inimigos era fazer com que o povo soubesse o conteúdo da carta. Foi projetada para que o povo soubesse. Era uma fofoca.
A mentira de que Neemias estava querendo se tornar rei é escrito numa carta aberta. Você já notou como é que normalmente os rumores são genéricos? As pessoas estão falando. Como eu odeio isso, irmãos. O povo está falando. Se você for investigar, é 2 ou 3. Ou ainda pega o nome de Gesem, diz que é verdade. O diácono fulano de tal falou que é verdade. O pessoal falou que é verdade. Alguém disse que a fofoca é uma notícia que você tem que correr para contar a outra pessoa antes que ela descubra que não é verdade. Neemias respondeu de 3 maneiras diferentes. Primeiro, ele negou o boato. Segundo, ele orou a Deus por força. Terceiro, ele voltou para o trabalho. Que homem focado, irmãos. O versículo 8 diz assim: eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Essa é a melhor maneira de responder a uma acusação como esta, irmãos. Simples, seca, acabou. Ele não tenta refutar a acusação, simplesmente ele diz: é mentira, não há verdade nisso. Então, invariavelmente, como era da sua prática, não é? Ele responde com o versículo 9: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos, não concluirão a obra. Eu, porém, orei, agora fortalece as minhas mãos. O plano, irmãos, era fazer com que as pessoas... Neemias tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa por trás disso. Neemias está muito interessadinho em construir os muros de Jerusalém. Ele deve estar querendo se tornar rei. Aí os trabalhadores iriam ficar desanimados. Neemias simplesmente ora: Senhor, não deixe que isso aconteça-me para eu trabalhar ainda mais. Eles estavam, irmãos, na última volta da corrida. Estavam chegando já na linha de chegada. Então Neemias cuidou do seu caráter e confiou que Deus ia cuidar da sua reputação. Aí a gente chega ao final, não é? Tem a intriga, tem a sugestão e tem a intimidação. O inimigo muda a sua tática mais uma vez. Versículo 10. A casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado, portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. É um falso profeta, irmãos. Dentro do oculto, Deus me deu um sonho. O que ele diz soa lógico. Olha só, Neemias, cuidado. Algumas pessoas querem matar você e vão matar hoje. Neemias acredita nisso. Neemias sabe que a cabeça dele está... Então o profeta sugere: olha, suba aqui, vamos ficar em portas fechadas, dentro, ousarão atacá-lo no templo. Isso também parece uma boa ideia, não é verdade? Mas imediatamente Neemias detecta que tem algo errado. Ele sabe que não é permitido a qualquer pessoa entrar no templo. Só os sacerdotes podiam entrar no templo. Então ele responde no versículo 11: todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, não irei. Ele percebe que esse profeta, se esse profeta fosse realmente do Senhor, ele não diria nada contra o mandamento do Senhor. O mandamento é: só os sacerdotes entram no templo. Versículo 3 ele diz assim: não posso projeto. No versículo que nós lemos ele diz: eu não irei. Ele tem prioridades certas. Ele sabe quais são suas prioridades. Sabe, irmãos, coragem é fazer o que é certo em tudo. Ele não tem medo.
de fazer o que é certo. A questão de dizer não às distrações. A gente tem que dizer sim às coisas certas. Quando a gente mantém a coisa principal como a coisa principal, nós seremos capazes de lidar com as distrações do jeito que Neemias lidou. Aí vamos aos versículos seguintes, olha a intuição de Neemias, versículo 12 e 13. Percebi que Deus não o tinha enviado, que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a pecado agindo assim. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Tudo fazia parte desse plano para desencorajar, para distrair as pessoas de seguir a liderança de Neemias. Eles estão alimentados pelo ciúme, eles estão alimentados pela ambição. Esses inimigos caluniaram Neemias, esses inimigos tentaram convencê-lo a ceder às suas exigências. Então, irmãos, a gente tem que estar consciente desse tipo de ataque em nossa vida também. Cuidado, não deixe ninguém ou nada distrair você das prioridades de Deus. Cuidado. A melhor resposta é o que Neemias, profundo senso da sua verdadeira identidade em Deus. Deveria um homem como eu correr, tentar salvar a sua vida por meios errados, por práticas ilegais? Não! Há uma compreensão de quem ele é e quais são suas prioridades. Ele é um crente no Deus vivo e, como tal, ele não precisava recorrer à astúcia para salvar a sua vida. Aí Neemias enfrenta esse ataque do inimigo, indo à oração mais uma vez. Irmãos, Neemias, antes de ser um livro sobre liderança, é um livro sobre oração. Versículo 14, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Isso nos leva ao final dessa obra de Neemias, versículo 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias de obra. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Mesmo os inimigos deveriam admitir que Deus estava nesse negócio. Todo esse projeto foi concluído em apenas 52 dias. Quando eu digo, irmãos, que as nossas obras têm que começar hoje para inaugurar amanhã, é por isso aqui, irmãos. Leva 10 anos, é a obra dos homens. Em 10 anos eu posso levantar um templo. Em 9 meses, como foi o que nós fizemos aqui na reforma deste templo, é Deus, irmãos. Não é glória para nenhum homem. Se alguém bater a mãozinha no peito e dizer, fui eu que fiz, está errado. Levantar esse templo do jeito que ele está aqui hoje, do jeito que ele está hoje aqui, em 9 meses, irmãos, para a glória do nosso Deus, irmãos. Mas os inimigos ainda não terminaram. Nos finais, a gente vê como eles continuam de oposição. Olha aí o versículo 17 e 18. Também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Eu não consigo entender, irmãos. Os nobres de Judá tinham todo interesse que os muros ficassem prontos, Jerusalém, mas ficam trocando cartinha com Tobias, inimigo de Neemias. Vamos lá. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ará, seu filho Joanã, havia se casado com a filha de Mesulão. Sabe, irmãos, que Tobias era um grande aliado dos israelitas, quando na verdade ele era um grande inimigo. E aproveitando essa relação, minar a influência de Neemias com fofocas.
Como Neemias diz no versículo 19: até ousavam elogiá-lo na minha presença, e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Uma das verdades primordiais do livro de Neemias, irmãos, é essa aqui, preste atenção. O diabo nunca termina. Nunca. Nunca. Ele nunca vai desistir enquanto nós estamos vivos. Nunca. Deus tem bênçãos maravilhosas, Deus tem muito encorajamento, Deus tem muita alegria para nós ao longo do caminho, mas nós nunca vamos dar contra o mundo, contra a carne, contra o demônio, chegar no céu. A vida é uma luta, o inimigo nunca desistirá. Se ele não pode distrair você com o medo, ele vai distrair você com a fofoca, com as falsas acusações. Então vamos fechar, né, a meditação nessa manhã. O primeiro passo: diga sim às prioridades de Deus. Diga sim às prioridades de Deus. A melhor maneira de não se distrair é ser atraído por aquelas coisas que estão no coração de Deus. Uma vez que a gente está consciente do que são, do que são essas coisas, somos atraídos por elas. Então a gente precisa aprender a se comprometer a uma vida de devoção plena, a um compromisso total, irmãos. Ouvi a história de um índio. Ele deixou a sua tribo e ele veio morar com seu primo numa grande cidade. Um dia eles estavam caminhando por uma rua, muito trânsito, muita gente passando pela calçada, e o índio disse assim: eu ouço um grilo. Um grilo. E o primo do índio ficou espantado, né? Tudo que ele podia ouvir era o trânsito, a voz das pessoas, buzinas, carros passando. Depois de uma breve busca, o índio abaixou e pegou o grilo. Mas quando ele se levantou, ele tirou uma das mãos do bolso, e quando ele tirou uma das mãos do bolso, caíram moedas no chão. O ruído das moedinhas batendo no chão não era o ruído do grilo, mas várias pessoas se voltaram para o som das moedinhas. Então o índio parou, se virou para o seu primo e disse: veja, as pessoas ouvem o que é importante para elas. As pessoas ouvem o que é importante para elas. As pessoas ouvem o que é importante para elas. O que você está ouvindo? Fofocas? Discursos de ciúme? Intrigas? Vai dar ouvido às coisas de Deus. Diga sim às prioridades de Deus. Diga sim às coisas de Deus. O que é importante para você? Você está preso aos propósitos do reino de Deus? Você está focado em ou focado nas coisas que são do reino? As pessoas ouvem o que é importante. Segundo passo de ação é: diga não às distrações do diabo. Eu não sei quais são as distrações que você está enfrentando. Pode ser a televisão. Olha só, em 2014 essa residência divulgou uma pesquisa em que se constatou que o brasileiro assiste, em média, 4 horas e 20 minutos de TV todo dia. Não é uma pesquisa feita por qualquer instituto, é uma pesquisa contratada pela Secretaria de Comunicação da Aplicada. Em 2014, 4 horas e 20 minutos de TV todo dia, corresponde a cerca de 67 dias por ano, diante de uma TV. Com a idade de 67, 12 anos colado à tela de uma TV. 12 anos. Talvez a gente pudesse tomar algum tempo para o Espírito Santo nos mostrar, identificar aquelas coisas que estão nos distraídas de Deus. É um amigo, é uma atividade, é o seu dinheiro, são as suas pensas, a sua carreira, seu lazer. O que está distraindo você das coisas de Deus? E aí, quando o Espírito Santo clarear a sua mente,
Decida, você vai começar a dizer não a essas coisas que estão desviando você do que é mais importante. Talvez você possa praticar um pouco dizendo não, como Neemias fez. Eu não vou descer, eu não irei. Alguém me mandou para trás um relato fictício, tá? Um congresso mundial em que Satanás reuniu todos os seus demônios. Eles também fazem seus congressos. Aí no discurso de abertura, o diabo tem a palavra. Ele vai fazer o discurso de abertura. Ele diz assim: não podemos impedir que os cristãos vão à igreja, mas podemos roubar o seu tempo. Vamos mantê-los ocupados no não essencial da vida. Vamos inventar inúmeros esquemas para ocupar as suas mentes, mantê-los ocupados. E quando se encontrarem nos seus cultos, vamos envolvê-los em fofocas e conversa fiada, para que eles saiam turbadas e as emoções à flor da pele. Vamos entulhar suas vidas com tantas coisas boas, que eles não terão tempo para buscar as coisas melhores. Queridos, o inimigo vai agir para distrair você. Mas enquanto ele tenta destruir você, Deus está edificando o seu reino. Satanás é sutil, mas Deus é suficiente. Lembre-se, quando as prioridades de Deus se tornam as nossas prioridades, o trabalho do reino avança. Quando o muro foi concluído, olha aí o versículo 16. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Isso seja dito a respeito de nós. Foi com a ajuda de Deus. Ninguém mais poderia fazer algo tão grande. Foi com a ajuda de Deus. E eu não estou me referindo ao centro de treinamento. Eu me refiro à obra na sua vida. Há um projeto em execução dentro do seu coração. E quando as pessoas verem o homem em quem você vai se transformar, a mulher em quem você vai se transformar, foi Deus. Só pode ter sido Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Não se distraia, não perca. Não pare. Líder de célula, Deus chamou você para isso. Não pare. Supervisor, não pare. Professor da trilha, Deus chamou você para isso. Não pare. Professor das crianças, Deus chamou. Não pare. Há um grande projeto. E Deus incluiu você. Então seja grato. E faça o que você tem que fazer. Para que todos digam: Senhor, foi Deus. Só Deus poderia fazer o que foi feito na vida deste homem, na vida desta mulher. Só Deus. Teu nome seja engrandecido. Teu nome seja louvado. A glória é toda tua. De hoje e eternamente a glória é toda tua, Senhor. Que a nossa vida espelhe de fato a obra do Espírito Santo num coração aberto e sem. E ninguém pare para dar atenção a fofocas, a intrigas, mas que o nosso coração, Deus, esteja focado em Ti, somente em Ti. Não vamos parar, a obra vai seguir, porque Deus é Ele é o dono. Ele começou a boa obra e Ele vai levá-la até o dia de Cristo Jesus. É promessa da palavra. Não vai parar a obra de construção, de edificação de vidas, de transformação de corações e mentes, de gente sendo edificada. A obra não vai parar. Que o diabo ouça isso, que o inferno ouça isso, que o mundo ouça isso. O Senhor vai avançar.
a despeito dos Tobias e Sanbalates. Ela vai avançar. Que toda intriga, que toda sugestão do mal, que toda intimidação caia por terra em nome de Jesus. Que a nossa vida prossiga no plumo de Deus. Não desista, irmão, não desista, irmã. Diga sim para Deus, diga não para as distrações. Não desista. Levante os ombros, levante a cabeça, pare de olhar para as sombras, olhe para a luz. O vale é escuro como sombra da morte, mas o Senhor está contigo. Ele é sol, Ele é escudo, Ele é o teu protetor. 1000 cairão, 10.000 cairão, mas o Senhor é contigo. Não desista. Em nome de Jesus, leva-nos, Pai, em paz nos nossos lares, debaixo de graça, amor e comunhão, em nome de amém. Deus abençoe, bom domingo para todos vocês.